no verso 1, diz assim: a mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora, o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E respondeu-lhe Eliseu: como poderei te ajudar? Diga-me o que tens em casa. E disse ela: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. E disse-lhe Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, e derrama o azeite em todas aquelas vasilhas, e separe as que estiverem cheias. Foi embora, fechou a porta sobre si e de seus filhos, e esses lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. Diga amém. Pode sentar, fica à vontade. Esse texto é muito conhecido, a pastora até pregou na última quarta-feira sobre esse tema. Eu achei pertinente a gente dar uma reverberada nele, continuar falando sobre esse texto, porque essa mulher ela nos ensina muitas lições. Na verdade, Eliseu nos ensinou muitas lições através da morte desse homem, que a Bíblia não fala o nome dele, só que ele temia ao Senhor e que ele era um dos discípulos dos profetas. Ele tinha compromissos, como pai de família, qualquer um de nós temos. E enquanto ele estava vivo, se cumpriu na vida desse homem o que Davi disse, já estando ele velho, farto de vida. Ele disse: eu já fui moço e agora estou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado. Aquele homem nunca foi desamparado por Deus. E eu digo o porquê que ele nunca foi desamparado. Porque enquanto ele estava vivo, ele nunca teve dívida, ele não tinha dívida, ele tinha compromissos. E ele acaba com todos os seus compromissos. Na verdade, essa mulher viveu muitos milagres enquanto seu marido estava vivo. Muitas provisões da parte de Deus. E ela diz, e ela declara, e ela faz menção ao temor que esse homem tinha para com Deus. O meu marido, teu servo, temia ao Senhor, e tu sabes como ele era temente. Em outras palavras, ela também está dizendo que ele nunca foi de comprar e não pagar. Ele nunca foi desse gênero, de deixar, sabe, de não pagar dos seus compromissos, porque senão ele não daria o quê? Um bom testemunho. Ele era um homem digno, um homem de bom testemunho, né? Que sustentou sua família, sendo discípulo da escola de profetas, servindo a Deus, servindo ao Senhor, e de tudo que Deus colocava em suas mãos não houve falta. Mas na hora que ele morre, a Bíblia declara que os seus compromissos se tornaram dívidas. E qual é a diferença de compromissos para dívida? Compromisso é aquilo que eu posso pagar. Eu posso pagar, Jaqueline, então é compromisso. Eu tenho compromissos e vou pagar meus compromissos. E a dívida é quando está além do que eu posso pagar. Amém, Atos? Dá um jeito aí, meu filho. Dá um jeito aí, senão eu dou um jeito. Prega aí que eu dou um jeitinho rapidinho, nesse minutudinho. Então, compromisso é isso. É quando a gente tem como pagar. E dívida é quando já passou da minha capacidade de poder pagar. Passou. Eu não tenho mais condição. E foi quando, nesse limiar da vida, que ela se encontra e ela diz para o profeta: olha, agora o credor vem levar meus 2 filhos para serem escravos. Uma situação que jamais outrora aconteceu.
enquanto seu marido estava vivo. E ela alude a tudo isso, que enquanto ele era vivo, eles temia ao Senhor, não é? E agora, meus filhos estão sendo levados como parte do acordo, e era comum naquela época, não conseguiu pagar a conta, sua família ser colocada como parte do acordo para trabalhar como escravo. Eu não sei de onde surgiu aquela conversa de quando você vai no restaurante, na pizzaria, no lanchonete, aí você não tem dinheiro para pagar, você diz: rapaz, eu acho que eu não trouxe a carteira, eu vou ficar para lavar os pratos. Não sei se já aconteceu alguma vez isso, de alguém em algum momento não poder pagar a conta e ter que trabalhar para pagar a conta que consumiu, porque isso é um ditado comum, né? Aqui, pelo menos aqui no Pará, é comum esse ditado: rapaz, vou ter que lavar os pratos, vou ter que, né, trabalhar para pagar essa conta. É um ditado entre nós. Não sei se algum dia alguém fez isso, né, alguém aceitou o pagamento assim, mas aqui era comum. Não tem condição? Teus filhos vão trabalhar, tua esposa vai trabalhar como escravo. Foi exatamente essa alusão que Jesus usa na parábola do credor incompassivo. É colocado na prisão, ou como escravo, como prisioneiro, até pagar a dívida. É alguém que não tem como pagar e vai trabalhar para pagar essa conta, como agora um escravo. Não é mais uma pessoa livre, é um escravo. Alguém é dono dela, e ela vai chorar, o homem de Deus, e diz: meu pai, o que eu vou fazer com essa mulher agora? E ele pergunta para ela: me declare, o que é que você tem em casa? Eu aprendo com duas maneiras. A primeira é: Deus não vai multiplicar o nada com nada, tem que ter alguma coisa para ver a multiplicação. Eu tenho que começar com alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. O que tu tens em casa, né? Com o que você pode começar, sabe? E Deus nos ensina, irmãos, que o mínimo que eu tenho em casa, eu posso começar a fazer algo para gerar, com o mínimo, entendeu? Tem países aí europeu que a pessoa não tem dinheiro, ela limpa a calçada do vizinho, tira a neve da calçada dos vizinhos para gerar recursos. Eu vi um homem na internet, em podcast, falando que quando ele começou, ele é um empresário hoje, mas quando ele começou, ele queria tomar um banho quente quando chegava em casa. Aqui no Pará não tem esse negócio de banho quente, é banho gelado, o calor é muito, né? Não existe essa questão de banho quente, mas para o centro-oeste, para o sul, é gelado. Se você não tiver um chuveiro elétrico, você não consegue tomar banho, é gelado, é frio, 15 graus, 10 graus, Deus o livre, guarde, né? E ele falava assim: eu quero tomar banho quente, mas eu tenho que economizar, e eu não posso, né, ficar 5 minutos tomando banho com banho quente, que senão vai todo o meu dinheiro, todo o meu salário. Ele pensou que se ele tomasse um banho quente de 5 minutos por dia, mais ou menos, ou 10 minutos, ele teria que ter uma renda a mais de R$ 400. O que ele fez? Ele não quis economizar para pagar R$ 20, no caso, somente R$ 20 por conta de não tomar banho quente. Ele preferiu tomar o banho quente fazendo sabe o quê? Nos sábados à noite, que era o dia que ele chegava mais cedo em casa, era no sábado, ele começou a trabalhar de garçom, fazer um freelance aos sábados. E ele percebeu que tinha muita gente que trabalhava assim. E ele começou a trabalhar das 9 à meia-noite até 1 hora da manhã no máximo, de freelance, com um garçom, recebendo R$ 100 por dia de trabalho. Mas ele só trabalhava no sábado. Então ele trabalhava 4 horas, um pouco a mais, para tomar 20 minutos de banho quente. Olha a estratégia do rapaz. Ele preferiu trabalhar um pouco mais e ter essa condição, R$ 400 a mais, para pagar o banho quente dele. Olha aí, o que tu tens em casa? O que tu sabes fazer? Em outras palavras, como é que Deus pode? Porque Deus não vai também, meu irmão, vir do céu e me carregar no braço.
eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ter alguma coisa, tem que começar a gerar a partir de algo, porque eu tenho que dar o primeiro passo. Eu preciso dar o primeiro passo. O que tu tens em casa? Então, a primeira coisa que eu entendo é, essa mulher, ela tinha que ter uma iniciativa, e ela tinha que aprender a ver das mínimas coisas na sua casa como uma fonte de renda, entendeu? Tem que começar a enxergar, sabe? Não, isso aqui não dá, não dá para os outros, para mim vai dar. Eu vou fazer esse negócio e vai dar certo. Em nome de quem, gente? Em nome de Jesus. Nem que seja vender gelo, nem que seja vender um chopp. O que tu podes fazer? O que tu sabes fazer? Começa por aí. A irmã Cleonice cuidou dos meninos tudinho, vendendo salgadinho, né? Não é assim, irmã? Cheguei lá, uma vez ela estava fazendo um tacho muito grande, os salgados dela lá com o maior carinho, colocando lá para vender, né? Está entendendo? Graças a Deus. Está aqui firme e forte, né, irmã Cleonice? Pois é, entendeu? Vendendo salgados na escola, lanche, e a galera tudo grande, tudo conhece a senhora, né, irmã? Que estudou lá no passado. Outro dia veio um rapaz aqui, abraçou ela, olha, a irmã que vende salgadinho, né? Está entendendo? O que tu sabes fazer? O que tu podes fazer? O que você está disposto a fazer? Não é? E ela diz, eu tenho um pouquinho de azeite. E azeite, irmão, bora levar para o lado bíblico? O que simboliza azeite na Bíblia, se não unção? Melhor, bora para a parábola das virgens, das 10 virgens, que 5 tinha azeite na vasilha, 5 não tinha azeite somente na lamparina, mas 5 tinha, além da lamparina, tinha azeite nas suas vasilhas. E esse azeite são as boas obras. É alguém que preferiu decidir ir após Cristo, negar-se mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Alguém que viveu a palavra. E eu posso dizer claramente que esse azeite aqui hoje, para você e para mim, para essa mulher, representa o legado que aquele homem deixou para aquela família. Cumpriu a sua carreira com Deus, né? Servindo a Deus, ele conseguiu sustentar sua família, porque o justo não é desamparado. Mas agora é algo que ficou no tempo do marido dela. Lembra de Moisés? Deus teve que abrir os olhos de Josué. Josué, meu servo Moisés já morreu, né? E eu entendo que Deus, ele é tão maravilhoso que ele não quebra a liderança. Enquanto Moisés é vivo, ele nunca fala com Josué, mas depois que Moisés morre, é que ele vai falar com Josué, porque a liderança é Moisés, e ele explicou muito bem isso para Miriam e para Arão. Com vocês até falo em sonhos, mas com Moisés eu falo face a face, entendeu? A liderança está com ele. Deus não tira a autoridade que ele deu, Deus não tira, mas uma vez que essa autoridade morreu, quem está na linha de sucessão é aquele que sempre está caminhando, é o que vai na mesma direção, é o que tem o mesmo espírito, é o que tem o mesmo coração, né? Você lembra de Josué? O que Josué faz não é nada diferente do que Moisés fez, e o conselho de Deus para Josué é: vá na mesma direção de Moisés. É isso, não muda nada, não tinha nada de errado. Não aparta da tua boca esse livro. Tenham cuidado de fazer conforme meu servo Moisés falou para fazer. E não te afasta disso nem para a direita e nem para a esquerda, para que você tenha o cuidado de fazer tudo certo, tudo vai ir bem para você. Aonde você colocar a tua planta dos pés, eu serei contigo. Então, peraí, se eu estou caminhando com Moisés, eu tenho que aprender com Moisés. Eu tenho que entender que Deus vai falar com Moisés, e eu vou ser, por mais que não seja uma visão que eu concorde, mas é a visão de Deus, é o que Deus está dizendo para fazer. Mas eu queria fazer algo mais espetacular, eu queria ser que nem o Batman, né? Eu queria ser que nem o Homem de Ferro, de fazer assim, e as coisas acontecerem, pastor. Eu queria fazer um negócio que o mundo inteiro visse. Não, tu vai ser tu vai ajudar a limpar a igreja para os irmãos chegarem.
Poxa, mas isso não, já é algo para o reino. Você está fazendo algo. Não, você vai ser um contribuinte, não, você vai ser um evangelista, não, você vai ser... Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Né? Você vai levar alguém ao culto, né? Alguma coisa você vai fazer. E Josué vai na mesma linha como o próprio Eliseu. Está aqui o manto, né? Como é que Eliseu é chamado? Através do manto, jogando o manto sobre a cabeça dele. E ele entendeu, foi Deus que me chamou. É pequenininho, mas é como se fosse, não é? Jogou o manto sobre Eliseu e pronto, foi Deus que me chamou. Como é que Elias abre o rio Jordão? Com o manto, bateu no rio e o rio se abriu. Quando Eliseu creu tanto que o que Deus fazia através de Elias vinha da parte de Deus, não de Elias, que quando Elias subiu, o manto dele caiu. Aí sabe o que Elias fala? Eliseu fala: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Pega o manto de Elias e bate no rio, como Deus usou Elias. Agora Deus estava usando Eliseu, porque a intenção de Deus, quando ele traz um sucessor, não é que esse venha desfazer tudo que o primeiro fez, mas que ele dê seguimento ao que ele já começou, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. É fiel. Pode ser que você tenha um ministério mais abrangente. Qual a diferença do ministério de Moisés para o ministério de Josué? É que o ministério de Moisés, a igreja de Moisés, aquela que andou no deserto, era uma igreja que murmurava muito, né? Que morreu pelo meio do caminho, que Moisés carregava na costa, sabe? Que era cheio de graça de Deus, Deus dava tudo para eles, mas a de Josué não. A de Josué, eles tiveram que trabalhar, eles tiveram que trabalhar no campo, acreditando que Deus ainda se seria com eles, eles tiveram que ir para batalhas, para as guerras, né? E foi diferente, e eles foram uma igreja mais cumpridora do evangelho ou da palavra de Deus do que a de Moisés, que era só Moisés cumprindo. Josué não, ele diz: olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, nós vamos levar isso com mais seriedade. E toda a liderança foi junto com Josué, todo aquele povo foi junto com Josué. Não foi só Josué que cumpria, agora era toda a igreja, uma igreja mais madura. O povo de Josué já era um povo mais maduro do que o povo de Moisés, né? Essa era a diferença. Então eu entendo que esse azeite que estava em casa, na botija, ele simboliza as boas obras, o legado, a unção de Deus embasada em alguém que viveu a palavra, alguém que cumpre a palavra. Porque unção é isso. Unção é você viver todos os dias perto de Deus. Eu costumo dizer que para você vencer, para eu vencer a tentação, é necessário todos os dias estar perto de Deus. Para eu vencer as tentações todos os dias, eu tenho que aprender a ter um momento com Deus. Todos os dias eu tenho que parar a minha mente, a minha mentalidade, para elevar o pensamento até os céus. Porque se você e eu não estivermos todos os dias, eu volto e repito, todos os dias, você não vence. Você não vai vencer as tentações do dia a dia. Você e eu não vamos conseguir tomar as decisões corretas de acordo com o que o céu quer que venhamos tomar. Não vamos. Ninguém consegue fazer nada para Deus, viver para Deus, se não tiver a unção de Deus sobre a sua vida, né? É pelo Espírito. Ninguém consegue dizer nem que Ele é o seu Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz isso. Ninguém diz Senhor, senão pelo Espírito. Ninguém diz. Porque uma vez que Ele é Senhor, eu sou seu servo. Então eu estou dizendo, eu não tenho escolha, porque servo não tem escolha. Servo faz o que lhe é mandado fazer, e faz não amor com o que ele tem de repente, mas pelo seu Senhor, né? E essa mulher teve que aprender que enquanto seu marido estava vivo, ele enchia as vasilhas de unção, ou cada um de nós somos como vasilhas, que são cheios da unção de Deus e da capacitação do céu. Agora ela haveria de aprender a encher sua casa de provisão pelo bom testemunho que ela daria,
Uma coisa é ela ser esposa de um discípulo. Outra coisa é ela e viver da fé do que Deus dá para ele. Agora, outra coisa é ela ser a matriarca da família e continuar sendo somente a esposa do discípulo. Não. Ela tinha que aprender a ser discípulo também. E discípulo obedece ao seu Senhor. Discípulo faz exatamente o que o homem de Deus diz, o seu Senhor diz para o discípulo fazer. Eu estou perguntando agora, será que esse é um culto comum ou um culto de liderança já? Já está um culto de liderança já, de fundamentos. O discípulo vai na mesma linha. Uma coisa é ser sustentado por Deus, porque o marido temia o Senhor, então toda a casa era cheia de provisão, não tinha falta, não havia falta naquela casa. E ela mesmo declara: tu sabes que o meu marido temia ao Senhor. Ela é testemunha e ela sabe o que tem que ser feito. Ela diz: olha, nunca faltou, meu marido sempre foi homem de Deus. O que ela tem que fazer? Fazer a mesma coisa, ser agora a mulher de Deus. É isso, pronto, fechou. O que tu tens em casa? Em outras palavras, o que sobrou do que o teu marido deixou? Boas obras? Temor a Deus? Então pronto, está aí, vai nessa linha de raciocínio. Vai atrás de vasilhas vazias, muitas e não poucas, conforme a fé que ela tinha em Deus, porque Deus vai fazer conforme eu creio que Ele pode fazer. Deus nunca me dará. Se você puder colocar isso no teu coração, anote isso na tábua do seu coração. Deus nunca nos abençoa segundo a capacidade que Ele tem para dar. Eu falava no domingo outro dia aqui na igreja que nós vamos passar a eternidade com Deus e não vamos descobrir tudo que Deus é. Numa eternidade não dará para saber tudo o que Deus é. Não dará. Ainda haverá dentro da eternidade muito o que aprender sobre Deus. Ele é maior do que a eternidade. Então Deus nunca dará para você e para mim de acordo da capacidade do que Ele tem para dar. Deus vai dar de acordo com a capacidade que nós temos de receber. Qual é a tua capacidade de receber? Porque Ele fala na parábola também dos talentos, que Ele deu 5, deu 2 e deu 1, de acordo com a capacidade de cada um, com a habilidade de cada um, né? De que cada um consegue administrar. Então Deus nunca dará nada para nós de acordo com a sua capacidade de dar, né? Ele tem infinitamente mais para dar, mas Ele sempre dará de acordo com a nossa capacidade de receber. Isso tem a ver com a fé, o que eu creio que Deus pode fazer. E é isso que Ele vai fazer. Até onde vai a minha fé? E Deus deixou para essa mulher isso. Até onde você crê que Deus pode sustentar você? Até onde vai a tua fé de acreditar que o que você tem em casa Deus pode multiplicar? Qual é o teu salário hoje? Até onde você acha que Deus pode levar você a trabalhar e a ter um sustento? Então trabalhe por isso. Pastor, eu creio que se eu for fiel a Deus, se eu andar com Deus, Deus vai me dar 3 vezes mais do que eu tenho hoje, porque é isso que eu tenho capacidade de ser fiel a Deus, de administrar e continuar dando bom testemunho para Deus. É nesse nível de fé que Deus vai te levar. Entendeu? Por isso que Salomão disse: não me dê mais, para que eu não possa achar que o que eu tenho é mais importante ao meu Senhor. Também não me dê pouco, para que eu não venha ter que roubar e envergonhar o teu nome. Me dê o necessário de cada dia. Quer dizer, aquilo que eu posso administrar. E ela foi atrás. Eu acredito que pode ser multiplicado para tanto. E foi nesse tanto que ela levou as vasilhas para casa. Enquanto os seus filhos traziam as vasilhas, ela enchia de azeite. Olha só, a matriarca, é o patriarca que vai encher todos com a bênção de Deus na sua casa. Eu ouvi alguém pregar esses dias atrás que os filhos às vezes se desviam da obra, porque às vezes os pais, quando sentam na mesa, eles levam os problemas da igreja para casa. Acaba que os filhos não querem viver aquilo que os pais estão vivendo na igreja, os problemas.
Olha só, o que nós estamos enchendo a nossa família? Nós estamos levando soluções, as bênçãos de Deus para a nossa família, ou nós temos reclamado de Deus dentro da nossa casa? Eu costumo dizer que quando o filho de algum irmão nos olha meio que desconfiado, bebezinho, tem medo da gente, eu já sei que o irmão, a irmã fica dizendo em casa que o pastor vai pegar. Tu não vai comer, o pastor vai te pegar. Eu peguei uma vez uma irmã fazendo isso. Olha, chegou o pastor, tu vai fazer ou não vai? E o menino, saiu correndo, chorando. Meu Deus, olha só, eu sou o bruxo da família. O pastor é o bruxo. E eu costumo ver, quando eu vou pegar algum bebê e ele fica me olhando de banda, é porque alguém falou mal de mim naquela casa. Alguém vive falando, vocês vivem falando mal de mim aí, hein? Esse menino está desconfiado de mim. Só falta os meus filhos ficar fazendo assim também com os irmãos, e os irmãos vão achar a mesma coisa aqui também, né? Mas a verdade é essa, tá, irmãos? A verdade é essa, que às vezes nós levamos os problemas da igreja para dentro da nossa casa. Isso tem que ser resolvido na igreja, entendeu? De fato, isso é uma reunião de liderança. Fique de pé no seu lugar, por favor, em nome de Jesus. Não deixa de ser, né, irmãos? Não deixa de ser. Só tem líder aqui. Meu marido, teu servo, olha só, ele servia ao homem de Deus e temia ao Senhor. Ele temia ao Senhor. Como poderei te ajudar? Às vezes, nós queremos colocar na conta do profeta todos os prejuízos que acontecem na nossa família. Tudo que acontece de mal, o culpado é o pastor. Meu Deus, coitado do pastor, tenho pena do pastor. Sabia que de vez em quando eu tenho pena de pastor? De vez em quando eu me vejo sentado ali no teto, meu Deus, que pena, tenho muita pena de mim. Meu Deus, eu tenho a culpa de tanta coisa. Você sabia disso? Eu tenho culpa até daquilo que eu não fiz. Mas como é o pastor, põe a culpa nele. Põe a culpa no pastor. E o profeta Eliseu, ele põe as coisas exatamente no seu devido lugar. Exatamente no seu devido lugar. Você quer milagre? Você acredita em milagre? O que você está disposto a fazer pelo milagre? Entendeu? Você está disposto a viver como seu marido viveu? Porque o teu marido passou. Agora te dispõe você. Entendeu? Passou a época de Abraão, passou a época de Jacó, passou a época de José. Agora disponha-se cada um de nós a viver o que cada um deles viveram, para viver com Deus a experiência que cada um deles viveram. Que cada um deles viveram, né? Como eu poderei te ajudar? E olha que o profeta Eliseu não deu nada para ela, a não ser instrução. O profeta Eliseu não deu dinheiro, não começou nada para ela, não deu uma cesta básica para ela. Ele deu uma instrução, porque às vezes, irmãos, a instrução é muito melhor do que qualquer outra coisa que você pode dar para alguém. Esses dias, hoje, o irmão Nivaldo me mostrou uma mensagem de um irmão que é obreiro aqui da casa. E esse irmão viajou, foi para o interior e está trazendo de lá peixe e caranguejo. Olha que maravilha. Aí ele falou: olha, lembra do pastor, né? O pastor quer comprar. Ele falou: não. Olha o que o irmão falou: negativo, eu não tenho nem coragem de cobrar do meu pastor. Olha o que ele falou. Eu gostei do que ele falou. Eu não tenho nem coragem de cobrar do meu pastor. Meu pastor já faz parte da minha família, né?
Não, vou levar para ele só o que Deus já fez na nossa família. A partir do que o nosso pastor nos ensinou, isso aí não tem preço. Graças a Deus, ele tem condição de trazer e vai trazer. Deus tem dado aí condições de trazer, né? Sem que a gente venha dar um dinheiro. Graças a Deus que Deus tem abençoado a vida dele, que ele tem não somente para ele, mas também dá para trazer um presente, porque Deus é bom. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Não é? Gratidão, irmão, isso é muito bacana, sabia? Gratidão, não é? Quando a gente fala um negócio e é verdade, o irmão Nivaldo acaba de chegar, falando o nome dele agorinha, e ele acaba de chegar, né? Quem está aqui, diga amém, irmãos. Reconhecimento. Essa mulher reconheceu que o temor do seu marido levou ela a viver dias do cuidado do Senhor. Como ele servia ao profeta e temia ao Senhor, então eles viveram o cuidado de Deus. Eles não foram desamparados. O justo nunca será desamparado. Então, peraí. Então, quem pratica a justiça não é desamparado. Aquele que reconhece, a Bíblia diz que quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. Então, peraí, imagine o que você praticar injustiça com o seu profeta. Eu conheço uma história aqui em Santa Isabel, escute isso. Eu não sei se é verdade, mas tu me corrige aí, se tu sabe essa história, de uma irmã que trabalhou na casa de um pastor, um certo pastor, e o pastor pagou todos os direitos dela, no apalavrado, e ela colocou o pastor na justiça, dizendo que o pastor não tinha pago. Conhece a história, Max? Não conhece a história? Depois de um tempo, a mulher morreu de câncer, estava quase morrendo de câncer, e o pastor foi lá orar por ela. Me contaram essa história antiga, Max, antiga, tu sabe do que eu estou dizendo, mas é uma história antiga. Olha só como é que são as coisas, né? Conheço a história de um pastor que foi injustiçado na igreja. Isso foi na Convenção Batista, muitos anos. Eu era adolescente quando nos contaram essa história em Belém, muitos anos atrás, numa Convenção Batista. Ele foi injustiçado, dizendo, uma moça chegou na igreja dizendo que ele tinha um caso com ela. Esse pastor perdeu tudo. Ele perdeu tudo, perdeu a dignidade. A esposa separou dele, os filhos foram para as drogas, e esse pastor ficou sem ninguém, sem nada. Depois de quase 15 anos que tudo isso se passou, essa mulher teve um encontro com Deus e foi pedir perdão para o pastor, dizendo que tudo que ela tinha falado de fato era mentira. Ela só inventou aquela história porque ela gostava do pastor, e ela não se sentia desejada pelo pastor, e por isso ela inventou aquela história. E ela queria, né, pedir perdão, e falou para toda a convenção, e todo mundo chamou o pastor de volta. A igreja chamou de volta o pastor para pedir perdão diante de todos. Ele falou: tudo bem, só tragam de volta a minha esposa, minha dignidade e os meus filhos que estão nas drogas por causa dessa história mal contada. Tudo bem, está perdoado. Que coisa, não? Eu não quero estar na pele de quem faz coisa assim. Longe de mim tocar aonde Deus não mandou tocar. Deus o livre. Tem gente que não tem temor. Tem gente que não tem temor. Ela foi colocando o azeite e foi multiplicando. Daqui a pouco ela chamou: traga mais vasilha. Ele falou: não, acabou as vasilhas, acabou o azeite. Sabe por que acabou o azeite? Porque se tem uma coisa que Deus não admite, é o estrago. Se não tem onde ser colocado, não é derramado. Se não existe lugar, espaço
não haverá mais derramamento de azeite. Vai haver um grande avivamento nas igrejas. Vai, sobre toda a carne haverá. Mas quando a igreja começar a dar espaço para Deus trabalhar no coração dela, do jeito que nós temos vivido, cada um dono de si, e sabe, não vai acontecer, mano. O avivamento já tem acontecido no coração dos remanescentes, daqueles que entenderam que há uma necessidade de negar a si mesmo, para que Ele cresça em nós. Feche seus olhos. Vamos abrir nosso coração diante de Deus agora. Vamos apresentar a Deus nossas vidas, em nome de Jesus. Desejável para ti, me escolhestes antes que eu dissesse sim, e tanta graça que eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue e me fizeste desejável para ti. Leva-me e leva-me, Senhor, a tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. E leva-me, Senhor, dentro do teu coração, onde encontro o meu lugar em ti. Que aprendamos, ó Deus, a te servir pela fé, crendo do que o Senhor pode derramar em nós e do que podemos receber das tuas mãos. Eu creio, ó Deus, que o Senhor é infinitamente mais do que eu posso imaginar. Existe uma imensidão, ó Deus, uma eternidade de poder em ti. E o Senhor pode nos tirar da crise que estivermos, se assim for da tua vontade. Como Mesaque, Sadraque e Abednego disseram: fique sabendo que se Deus quiser nos livrar das tuas mãos, ó Rei, Ele nos livra. Mas mesmo que Ele não queira, nós não vamos nos prostrar. Era eles dizendo: Deus tem poder para fazer. Mas se Ele não quiser fazer, Ele tem esse poder de não querer fazer. Ele pode todas as coisas. E nós nos submetemos à sua vontade. Nos submetemos. Ensina, Deus, essa casa a se submeter à tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável a tudo que o Senhor criou. Ela é boa, perfeita e agradável a ti. E eu acredito no teu bom gosto. Eu acredito nos teus planos. Eu acredito naquilo que o Senhor pensa a meu respeito. Eu acredito naquilo que o Senhor projetou para mim. Eu acredito. A tua vontade é boa, perfeita e agradável a ti. Digo amém, irmãos. Quando Deus criou todas as coisas, no primeiro dia, segundo dia, até o sexto dia, a Bíblia diz que Ele viu que era bom. E viu Deus que isso era bom. Bom para nós. O que é bom para Deus, entregue a nós.
tudo que é bom para Deus é bom porque Ele fez pensando em nós. Entendeu? Então, quando a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável a Ele, então os planos de Deus a nosso respeito é muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar. Olha só, é muito maior. Então nós temos que acreditar naquilo que Deus tem projetado, naquilo que Deus quer entregar a nós. Eu quero terminar esse culto orando com você que é ofertante, você que é dizimista da casa de Deus. Pastor, tem uma oferta, tem um dízimo que eu posso consagrar a Deus. Oh, meu Deus do céu, eu trouxe foi um negócio de bombom. Pastor, tem uma oferta, tem um dízimo que eu posso consagrar. Segura nas tuas mãos, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar ao Senhor os dizimistas, ofertantes da tua obra. Abençoa-os, Pai, com a bênção do céu e com a bênção da terra. Repreenda, Pai, o migrador, o destruidor, o cortador, o devorador, para que não toque na receita dos teus filhos. Abençoa-os com a bênção do céu e da terra, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Deus. Obrigado. Pastor, eu tenho uma oferta que eu posso consagrar. Levante a mão. Nosso amigo Caio vai estar chegando perto de você. Gente, terça-feira e domingo passado eu esqueci de mencionar que domingo agora é ceia. Mas mesmo eu esquecendo, a igreja já sabe que todo primeiro domingo do mês nós promovemos aqui a Santa Ceia, né? Tá bom? Então, avisando ou não, é certo que nós estaremos promovendo a ceia do Senhor. Diga glória a Deus, irmãos. Tá bom? Então, de manhã e à noite, nos 3 horários, nós estaremos promovendo. 7h30 da manhã, 18 horas e 7h30 da noite. Esse culto das 7h30 da noite, ele existe por um motivo. Sabe aquele irmão que viajou e chegou um pouco tarde em casa e não quer perder o culto? Pronto, está aí, 7h30 da noite. Você vem, não perde o culto. Por mais que venha só você, eu faço com você esse culto. Está entendendo? Eu descansei um pouco a mais, quando acordei, meu Deus, já era 6h30, 7 horas, não dá mais tempo de ir para o culto? Dá sim, tem o culto das 7h30, tá certo? E lógico que, conforme passar o tempo, vai ter aqueles que vão gostar mais desse último culto e vão vir nesse último culto mesmo, tá certo? Mas aí existe mais por esse motivo. Algumas pessoas já disseram: pastor, por que o senhor não termina esse culto e faz só um culto? Porque às vezes fica 5 pessoas, tem 10 pessoas, né? Aí eu falei: olha, esse culto existe para exatamente não perder ninguém. É por isso. Não deu tempo. De manhã eu não consigo acordar cedo, porque acorda a semana toda tarde, cedo. Domingo quer dormir mais um pouco. É justo. Eu concordo com você. É justo. Seria ruim para você se nós só tivéssemos um culto no domingo e de manhã. Aí você estava, meu irmão, no sal e na salmoura. Ia ter que acordar cedo, senão perdia a bênção. Mas nós temos culto de manhã, né? Para quem acorda cedo, né? E é bacana o culto da manhã, muito legal. Pega o pastor fresquinho, né? Entendeu? Acabou de sonhar com os anjos e vem cheio da unção. Tá bom? É um dos melhores cultos. Eu gosto da manhã. Dá menos pessoas, mas é muito prazeroso fazer esse culto de manhã para Deus. Aí tem o das 18 horas, que é uma multidão aqui, né? Quem quer se concentrar, vem de manhã. Que de 6 horas, ixi, é uma multidão. E 7h30 da noite, esse culto estratégico, para aqueles que não chegaram a tempo, né? Quiseram descansar um pouco mais. Pronto, tem esse culto, né? E é rápido e objetivo também. É o culto mais rápido e o objetivo é esse, porque já pega o pastor cansado, entendeu? É o culto mais rápido, é esse das 7h30 da noite. Pode até começar, Tony, pode até começar tarde, mas termina no horário das 7h30. Pode até começar tarde, mas termina no horário. Amém? Vamos para casa? Vamos. Pai, eu quero abençoar os teus filhos que vieram para o culto das 6 horas. E
que estão indo para suas casas agora. Eu quero despedi-los debaixo da tua bênção, guardados pelos teus anjos. Livra-os de todos os males. Proteja-os, ó Deus, nesse final de semana, no domingo, que tenhamos, ó Deus, motivos, vários motivos, para engrandecer teu nome e glorificar a tua glória, a tua presença, que certamente estará sendo atraída no domingo da ceia. Em nome de Jesus, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo te conduza em bênção hoje e para todo sempre. Amém? Deus abençoe, vão em paz. Daqui a 1 minuto a gente começa o culto das 7h30, tá bom?